A pergunta que eu queria deixar com vocês, talvez seja uma pergunta retórica, uma pergunta que você já deve ter ouvido, ou mesmo você já deve ter se feito ao longo desses dias, talvez desses últimos dias, talvez no final, quando você percebeu o final da pandemia para cá, e deixou escorrer algumas coisas na sua vida. Qual o tamanho do teu sonho? Repete aí no teu coração, fala assim: qual o tamanho do meu sonho? Mais uma vez, qual o tamanho do meu sonho? Talvez nesses últimos dias sejam dias que você não tenha sonho mais nenhum, você já tenha entregado as suas energias, talvez você tenha aberto mão do teu sonho, ou chegou à conclusão que não dá mais, mas já passou muito tempo, agora eu já estou na fase doenta, não dá mais, acabou, aquilo, tudo que eu imaginava acabou para mim, né? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, porque essa noite Deus vai tratar no teu coração. Gênesis 37, nós vamos ler um texto que você já leu diversas vezes, do versículo 5 ao versículo 11. Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 11. É um texto bem conhecido, você já conhece ele. Diz assim a palavra do Senhor: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio do seu coração. Feche teus olhos, Pai querido e eterno. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, nesta noite, e colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente, Pai, sobre o teu altar, Pai, para que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Nós retiramos, Pai, do nosso coração todo preconceito, todo conceito estabelecido, toda sabedoria humana, Senhor, porque queremos comer e beber da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Dá um amém, bem alto. Amém, amém, amém. Nós lemos um texto, querido, bem interessante, que é um texto que fala de um garoto, de um jovem de 17 anos, que teve um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos bem similares, e nesse sonho existe uma peculiaridade muito grande. Na Bíblia nós vamos encontrar talvez em torno de 120 ou mais, 121 menções sobre esse tipo de sonho. É um sonho diferenciado. Para a gente entender um pouco sobre o sonho, a gente precisa entender a cultura de José, a cultura da época que estava
vivendo. O sonho daquela época não era igual ao sonho que nós temos hoje, quando vamos dormir. Hoje, os nossos sonhos estão repletos de restos noturnos, aliás, restos diurnos. Que são restos diurnos? São aquelas coisas que os nossos olhos captam durante o dia. Então, você vai passando na condução e seu olhar vai apreendendo muitas coisas, vai olhando e fotografando, e às vezes você nem sabe que está olhando, que teu olhar bateu ali, naquilo ali, você viu. E à noite, a nossa mente vai trazendo esses restos diurnos, a fim de testar o seu corpo, para ver se o seu corpo está em funcionamento. Ele testa até o limite, para ver se o teu coração está batendo bem. Por isso que às vezes algumas pessoas morrem, né, ao dormir, o coração dispara. É a nossa mente fiscalizando o corpo. Você levanta a mão, você pulsa, o pé bate, você fala, e você nem sabe por quê. Tem gente mais, tem gente menos. Não era o sonho de José. Na cultura de José, do tempo que José estava vivendo, o sonho era praticamente uma comunicação com a divindade. Era uma comunicação com Deus. Então o profeta, quando tinha um sonho, olha, era uma coisa séria. Era essa a cultura. Havia um propósito. Havia algo determinado. Quando um profeta, quando um homem tinha um sonho vindo de Deus, era um plano de Deus, era um propósito, era um chamamento. E agora, esse menino, esse jovem José, tem logo dois sonhos bem similares. E no sonho, todos os dois sonhos indicavam que ele estaria num lugar de projeção, num lugar de autoridade, realizando um sonho grandíssimo, e que todos, inclusive seus parentes, estariam se curvando diante da autoridade de José. Logo José, filho de Raquel, logo José começa a ser odiado pelos seus irmãos, começa a ser invejado pelos seus irmãos, e agora José tem toda a possibilidade de começar a sofrer as consequências de um sonho recebido de Deus. Foi o que aconteceu, você já sabe. Talvez você saiba essa história de cor. Eu não vou perder tempo, aliás, eu não vou ocupar o tempo narrando toda essa história, mas você sabe que os irmãos de José primeiro jogam numa cisterna e depois vendem para mercadores israelitas que vendem ele para escravagistas egípcios, e ele vai levado para o Egito, e daqui a pouco você sabe que ele vai parar na casa de Potifar e está trabalhando lá como escravo. Quando é tentado pela mulher de Potifar, vai parar na cadeia, e lá na cadeia Deus age na vida de José, e sempre José lembrando dos seus sonhos. Fala assim, lembrando dos sonhos. Eu não sei você, querido, talvez você tenha esquecido do teu sonho. Talvez você, quando jovem, tenha sonhado da parte de Deus algo na tua vida. Eu vou estudar, eu vou ter uma profissão, eu vou ter o meu negócio, eu vou ter a minha casa, eu vou fazer tanta coisa, eu vou ser pastor, eu vou ser obreiro, eu vou ser... Olha, você tinha sonhos. Lembra que eu falei que os sonhos revelam o teu chamado, o propósito de Deus para a tua vida? Talvez você hoje nem lembre mais do que você sonhou, tenha ficado para trás. Por quê? Porque as provas foram muitas na tua vida. Talvez você tenha passado pela cisterna,
Talvez você tenha sido lançado no buraco da cisterna, das dificuldades, da humildade, da opressão. Talvez você tenha sido preso, todo o teu sonho ficou enredado, preso, enlaçado na sua incapacidade, na sua, talvez, falta de fé, e você não conseguiu levar o sonho em frente. Mas essa noite é a noite que Deus está nos dando para trazer os nossos sonhos à tona. Dá uma glória a Deus aí. Fala assim: eu quero realizar os meus sonhos, porque ainda dá tempo. Nós estamos numa campanha, ainda dá tempo. E eu fiquei em casa orando esses dias todos. Eu tenho orado e falado: Senhor, ainda dá tempo para tanta coisa. Dá tempo para tanta coisa na nossa vida. Vou exemplificar para você. Eu tinha uma pressa gigante de fazer as coisas da minha vida. Não sei porquê, não me pergunte. Isso já foi caso lá que eu levei para o meu analista, né? Mas eu tinha uma pressa muito grande. Talvez por ter sempre ouvido falar de morte, eu achava que talvez eu fosse embora cedo, e eu tinha uma pressa muito rápida de fazer as coisas, porque um dia ia acabar o tempo. E enfim, o tempo foi passando, meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Pessoas que estiveram ao meu redor, muito queridos, foram embora e tal. Pastor Luzimane aqui tinha vontade de realizar tanta coisa. Mas uma vez eu estava num congresso em São Paulo, congresso de pastores, e eu estava vendo o finado pastor Marcos Bom pregar, e ele, nessa hora, ele olhou para a câmera e saiu naquele telão gigante que eu estava olhando. Eu estava lá atrás e no meio assim, estava olhando um telão grande, e ele olhou para a câmera e falou assim: olha, se eu morrer e esse livro, esses apontamentos que estão no seu computador continuar no teu computador, você vai ser o culpado. Você vai ser culpado de eu não ter essa informação. E aquilo me tocou profundamente. Aquilo mudou toda a minha história, a minha percepção sobre viver. E eu comecei a perceber que eu tinha muitas coisas para colocar para fora e não colocava porque não tinha tempo. Dizia que não tinha tempo, eram muitos sonhos para fazer. Dá tempo, já passou, envelheci. Eu fui pastor muito jovem, depois de 30 e caminhando para 32 anos, já fiz o que eu tinha que fazer, agora não dá mais. Mas chegou uma época da minha vida que eu parei, porque eu ouvi uma notícia que impactou meu coração. A notícia foi a seguinte: acaba de falecer um acidente aéreo o pastor Marcos Bom. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, queridos, eu chorei esse dia. Não pela morte do pastor, o pastor está com Deus. Eu chorei porque ele tinha tirado os apontamentos do computador. Os apontamentos continuavam lá. E aí eu botei para fora e comecei a fazer, fiz livros, saiu tudo, graças a Deus, fiz muita palestra, onde tinha a menor ideia que eu estaria. Falei para homens, falei para grupo de homens. Vou falar ainda esse ano para grupo de homens que estão ainda com problemas na justiça por causa disso, e nós estivemos lá. Porque saiu do meu computador. E eu falei: Senhor, muito obrigado. Ainda deu tempo. Repete comigo e fala: ainda dá tempo. Eu sei que você tem um sonho. Eu sei que você tem projetos aí dentro do teu coração. Grandes projetos, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus grande. Ele é grande de dar sonhos, Ele é grande de benignidade, Ele é grande em bondade, Ele é grande em amor para conosco. Deus é grande. Por isso que eu sei que esse sonho que está batendo aí no teu coração é um sonho grandioso. E ainda dá tempo. Fala assim: ainda dá tempo.
sonho de Deus, um sonho grande, nós percebemos, querido, que Deus tem planos grandiosos para nós. Talvez você tenha sofrido a síndrome da Cinderela, aquela que ficou lá, era a mais linda, mas ela ficava lá fazendo uma faxina, ninguém observava, né? Ninguém observava. Complexo de inferioridade, você tem tudo isso na tua vida. Talvez você tenha ouvido os teus familiares dizerem para você: isso não é para você não, sai daí, isso é só para gente rica, isso é só para filho de rico. Talvez você tenha ouvido isso a tua vida todinha, mas eu estou aqui para te lembrar que você é filho de Deus. Repete comigo bem alto, fala: eu sou filho de Deus. Mais alto, que eles vão bradar: eu sou filho de Deus. Tu és filho de Deus, filho. E aí você tem que se comportar e ter sonhos como sonhos de Deus para a tua vida. Jeremias 29:11 tem um texto que eu acho fantástico, porque Deus fala assim através do profeta: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. É para dar o fim que você deseja. Fala assim: eu desejo realizar os meus sonhos. Os teus projetos, os teus sonhos não ficarão na cisterna. Sabe por quê? José conseguiu superar. Porque tem gente arrumando desculpa, fala assim: não, mas você já leu o contexto, você já leu o anterior, não é assim não, você não pode sim, querido. Em nome de Jesus, você pode todas as coisas. Você pode derrotar Satanás, porque ele já é derrotado. Você pode vencer todas as coisas, até a morte. Em Jesus nós já vencemos. Dá uma glória a Deus aí. Então você pode todas as coisas. Você pode levantar, tomar a espada, tomar o escudo, o capacete, aquilo que Deus colocou à disposição, e agora sair pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, porque é uma grande obra de você. Quando nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos os planos de Deus na nossa vida, o eleito, eu fui o eleito. Disse: mãe, lava lá o fundo da cisterna. Tem certeza? Tem. E eu entrei. E olha, eu lembro muito bem a sensação até hoje. Não tinha absolutamente nada. Apenas aquela luzinha lá em cima que indicava a porta da cisterna. E depois uma lama finíssima debaixo dos meus pés. E depois uma água bem quentinha que chegava até a minha canela. E depois uma sensação de falta de ar muito grande, porque o ar era muito quente. E logo eu comecei a transpirar, suar. Cada água que eu pegava naquele balde, passava para o meu irmão que estava em cima, ele jogava fora, eu ia tirando aquela água suja, né, aquele rebate assim que tem, onde vai juntando a água até você tirar toda, e ia caindo água, eu ia suando, até tirar toda aquela água, para depois pegar um balde de água limpinha e passar ali no pano, jogar e tirar de novo. Olha, gente, eu suei, eu acho que uns 30 mil litros de suor. Mas naquele momento eu estava apenas realizando uma missão. Agora você imagina você com um sonho na tua vida. Eu tenho um sonho, e Deus me mostrou que eu vou estar em lugar de autoridade, e nesse lugar de autoridade todos irão se curvar para mim, e no lugar de autoridade até a minha família vai estar sob minhas ordens. Que sonho é esse? É um sonho grandioso demais. Afinal de contas, eu estou aqui no Egito, agora preso, mas lá naquela cisterna Ele não deixou o seu sonho lá.
quando ele foi retirado pelos seus irmãos e vendido, o sonho saiu junto com ele. Talvez você já tenha passado pelo buraco, o buraco do desespero, o buraco da incredulidade, o buraco da desistência, e tenha aberto mão do sonho que Deus colocou. Não dá mais. Olha, eu já vi gente falando assim: e aí? Você não vai casar não? Não, já passou o tempo. Tem tempo? Tem tempo para casar? Não, já passou a idade. Agora já passou a idade. Olha, você não queria montar um negócio? Ah, não, agora já não dá mais. Ah, mas não, já passou o tempo. Aconteceu isso comigo. Vou dizer para você, eu terminei a faculdade de Direito. Eu era relativamente novo e descobri que eu não podia advogado e ter carteira. Eu era militar, eu falei, vou esperar me aposentar para fazer a prova da ordem. Aí quando eu me aposentei, eu tinha 52 anos. E falei, quando vieram me perguntar, e agora? Agora você vai estudar, vai ser um grande advogado, doutor Musimano. Eu falei assim, não, já passou o tempo, agora eu estou velho. Perdi. Coloquei o sonho na cisterna. Entendeu como as coisas acontecem na nossa vida? Você pode entrar no buraco, você pode entrar na cisterna, mas você não pode deixar o teu sonho lá. Ainda dá tempo. Dá uma glória a Deus aí, repete comigo. Ainda dá tempo. Por que dá tempo? Porque o Senhor tem planos de paz para a tua vida. É o Senhor quem tem planos para a tua vida. E aquilo que Deus escreveu, ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Quando você sonha grande, quando você tem o sonho de Deus na tua vida, a tua fé também se torna gigantesca. Você é incapaz de medir o volume de fé que você tem. Imagina aí, querido, aquele homem, depois de sair da cova, ir para a casa de Potifar, agora para uma prisão. Talvez qualquer um de nós, ao entrar na prisão, falou, agora acabou tudo, vou ficar aqui dentro dessa prisão, vou morrer. Que sonho foi aquele, gente? Ninguém vai se culpar, não vai ter jeito, estou aqui na prisão, o que eu faço na prisão? Como, bebo e converso fiado. O outro prisioneiro, tem o que fazer aqui. Vou apanhar de vez em quando, vou servir os mais fortes, além do cão aqui dentro, presídio, estou aqui preso, junto com o egípcio, junto com a escória da sociedade. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um plano de Deus na vida dele. E agora alguém sonha lá, ele resolve o problema todo, o carcereiro chega e fala assim, olha, esse cara é diferenciado. Vem para cá, você vai coordenar ali esse presídio todinho. Tem alguma coisa diferente em você. Percebi que você tem uma coisa diferente da tua vida. Coordena aí esse coisa. Eu não estou aguentando. Eu bato, eu espanco. Mas eles não me obedecem. José, e o que tu pode fazer, amigo? A Bíblia diz que a prisão prosperou. Fala assim, a prisão prosperou. A prisão prosperou, porque José estava coordenando a prisão. A prisão, um lugar de morte, um lugar de perda de direito. Tem gente arrumando desculpa, fala assim, não, mas você já leu o contexto, você já leu o anterior, não é assim não, você não pode sim, querido. Em nome de Jesus, você pode todas as coisas. Você pode derrotar Satanás, porque ele já é derrotado. Você pode vencer todas as coisas, até a morte. Em Jesus, nós já vencemos. Dá glória a Deus aí. Então você pode todas as coisas.
Você pode levantar, tomar a espada, tomar o escudo, o capacete, aquilo que Deus colocou à disposição, e agora sair pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque é uma grande obra de você. Quando nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos os planos de Deus na nossa vida, a prisão começa a prosperar. Glória a Deus aí, querido. A prisão do cansaço começa a prosperar. Sabe o que é? Você está cansado, você não vai ficar mais cansado. Você vai cansar e de repente você vai estar animado. E você vai pular. E você vai falar, vamos lá, vamos caminhar, vamos em frente. Mas você não estava cansado? Estava. Mas agora o meu cansaço, a prisão do cansaço prosperou. Talvez você esteja preso no não aguento mais. Você vai prosperar. Sabe o que é o contrário de não aguento mais? A prosperidade. Pode vir, manda mais. O Espírito de Deus é que me fortalece. Vamos em frente, porque Deus está agindo na minha vida, na minha casa. Talvez você já tenha falado em relação ao teu relacionamento, aos teus filhos, não aguento mais orar. Deus vai prosperar essa prisão, querido, em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Fala assim, ainda dá tempo. Mais alto, ainda dá tempo. Quando você entende o sonho de Deus, você entende que você está fazendo uma obra grande. Não é uma obra que você escolheu. Não é um projeto teu. Na minha vida eu fiz muitos projetos. Muitos. Na minha cabeça eu sou um pouco sonhador. Eu faço projetos. Alguns foram da força do meu braço. Os que foram da força do meu braço, eu não consegui fazer. Foram frutos da teimosia do homem, do ser humano. A própria faculdade de Direito foi isso. Foi teimosia. Porque eu já era pastor. Eu já tinha um chamado de Deus. Eu já tinha uma obra para fazer. Eu não queria que eu fizesse outra coisa. Aí me prosperou. Mas quando você entende que você está fazendo a grande obra de Deus, você começa a prosperar. A prosperidade vem aonde você estiver. Se estiver na cisterna, vem prosperidade. Se estiver na prisão, vem prosperidade. Se estiver na casa de Potifar, vem prosperidade. Nada vai te impedir. Neemias descobriu isso. Quando Neemias, lá no capítulo 6, versículo 13, ele diz: olha, enviei mensageiros para dizer-lhes: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Fala assim, eu não posso parar. Para não, querido. O cansaço vai querer te induzir a parar. A fome vai te induzir a parar. O desespero vai te induzir a parar. A respiração fraca vai te induzir a parar. Mas manda um recado, manda uma mensagem como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Não vou parar. Fala assim, eu não vou parar. Por que você ia parar uma obra que é projeto de Deus? Imagina se Neemias fosse coberto pelo desespero de não ver o muro sendo erguido, as brechas sendo tapadas, as portas sendo recolocadas, ele vendo o povo conversando, fofocando, murrinhando. Ele poderia parar e falar assim, sabe, não dá conta não dá não. Mas ele se pergunta assim, por que você sabia essa grande obra? Não me incomoda não me incomoda. Quando você se ajoelhar para orar, fala assim, não me incomoda não dor, não me incomoda cansaço, não me incomoda desespero, não me incomoda fadiga. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar.
Fala assim, ainda dá tempo. Mais alto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jeremias 32:19. E aí eu vou falar que o que Deus colocou no teu coração é grande. É grande. Grande, porque o nosso Deus é grande. Pastor, onde está na Bíblia que Deus é grande? Jeremias 32:19. Ele é grande em conselho, magnífico em obras. Nós servimos um Deus que é magnífico em obras. E você acha que Deus ia te dar uma obra pequenininha? Talvez você tenha andado de um lado para o outro, alimentando um complexo de inferioridade. Mas desta noite, creia que tu é filho de Deus e tu vai realizar uma grande obra de Deus. Dá glória a Deus aí bem alto. Meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos o sonho de Deus, como José, nós vamos realizar as coisas grandes, obras grandiosas. Vou dizer uma coisa para você. Tem gente que pensa que obras grandes do tamanho de Deus é sucesso. Eu vou profetizar na tua vida. Aonde as pessoas olharem para a tua vida e disserem que é fracasso, para Deus é sucesso. Sabe por quê? Porque o nosso sucesso é loucura do mundo. O nosso sucesso é loucura do mundo. O mundo não entende. O mundo não entende como é que você ora uma grande parte da vida para um missionário lá no Pará, Belém, Altamira. O mundo não entende quando você abre o teu coração e dá. Não. A linguagem do mundo é retém, economiza, aplica. Você vai ser um sucesso porque você está aplicando. Mas na linguagem de Deus não, isso é fracasso. Na linguagem de Deus, o sucesso e a grande obra e a prosperidade é dai e ser-vos-á dado. Abre o teu coração, libera de forma generosa. Não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de carinho. Eu estou falando de afeição. Eu estou falando de atitude. Quantas vezes você já parou com alguém? Olha, eu tenho vivido momentos de extrema comunhão com o ser humano. E talvez você me pergunte assim, com que ser humano? Ser humano bem sucedido, armado, cheiroso, azarrou. Não. Eu tenho lidado com extrema comunhão com pessoas necessitadas. Às vezes eu estou andando, gente, vocês não têm noção como está o recreio. As pessoas estão morando na rua. As pessoas estão morando na Avenida das Américas, nas Marquises. Nossa Senhora de Copacabana tem moradores. E sabe quem está lá? Quem está lá dando comida? Quem está lá levando roupa? Quem está lá cuidando do frio? A igreja do Senhor. Fala assim, a igreja do Senhor está fazendo uma grande obra. Eu te convido a incorporar-se nessas fileiras para fazer uma grande obra. Não pare de fazer uma grande obra. Não pare de olhar para aquele que necessita de um abraço. Não pare de fazer o bem. Não pare, em nome de Jesus, porque isso é sucesso. O mundo não vai entender. Talvez você mesmo não entenda. Eu só tinha 2, mas eu dividi com meu irmão, dei um para ele. Fiquei só com um. Não fiquei com um, não. Eu ainda tenho um. E nesse um que eu tenho, Deus vai fazer multiplicar. Porque é loucura para o mundo, mas é amor de Deus
mas é sucesso para Deus, mas é a obra que Deus te chamou. Então eu quero te convidar a sair do presídio, a sair da cisterna e olhar para os teus sonhos e falar assim: ainda dá tempo. Se for material, querido, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ontem à noite eu estava conversando com uma senhora, ela faz medicina, e ela falou assim: olha, eu dou glória a Deus na minha vida, sabe? Porque eu fiz fisioterapia, depois eu trabalho desde 15 anos na área de saúde, eu fui técnica de enfermagem, depois fui enfermeiro, depois fui fisioterapeuta, e agora eu estou tentando medicina, já estou estagiando, atendo e tal. Eu falei: glória a Deus, deu tempo. E ela falou: deu tempo. E na minha turma tem uma pessoa lá, uma senhora que tem 60 anos de idade. Eu glorifiquei a Deus, porque eu vim hoje aqui dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você rasgar o teu coração e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estava desacreditado nessa época, mas eu sei que eu estou fazendo uma grande obra, e Tu vais me levar em lugares altos que eu não conhecia, porque eu quero lá profetizar do Teu nome. Entende agora quando Paulo lá em Filipenses capítulo 4 versículo 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Tem gente arrumando desculpa, fala assim: não, mas você já leu o contexto, você já leu o anterior, não é assim não, você não pode sim, querido. Em nome de Jesus, você pode todas as coisas. Você pode derrotar Satanás, porque ele já é derrotado. Você pode vencer todas as coisas, até a morte. Em Jesus nós já vencemos. Dá glória a Deus aí. Então você pode todas as coisas. Você pode levantar, tomar a espada, tomar o escudo, o capacete, aquilo que Deus colocou à disposição, e agora sair pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque é uma grande obra e você não pode parar. Dá uma glória a Deus aí, dá um aplauso, se coloque em pé.